O Salmo 103 está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Oh, aleluia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Oh, glorioso é. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ah, igreja, que eu e você possa bendizer o nome do Senhor, que eu e você venhamos a bendizer o nome do Senhor. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Oh, aleluia! Bendize minha alma ao Senhor. Quem enche a tua boca de bens, de sorte, e que a tua mocidade se renova como as águias. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos, aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Oh, glória! Misericordioso e piedoso é o Senhor. O Salmo 103 está exaltando o nome do Todo-Poderoso. Está dizendo: longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservarás a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Oh, coisa linda, palavra gloriosa do Senhor Jesus. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Oh, Senhor, que nasça temor nos corações, que nasça temor neste ambiente de um povo que entende que o nosso Deus é misericordioso, é benigno, é tardio em irar-se. O nosso Deus é exaltado no meio daqueles que o temem. Ah, quando estás longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A compaixão do Senhor para conosco, para com a gente, é como de um pai. Ah, igreja, como isso é glorioso. Como isso é glorioso. O que Deus faz por nós não é vingança. Pelo contrário, o salmista está dizendo: misericordioso e piedoso Ele é. Misericordioso e piedoso é o nosso Deus. Nós não merecíamos tamanha compaixão, nós não merecíamos tamanho amor, mas Ele não nos julga, não nos coloca sob um julgamento, mas Ele nos perdoa. Que lindo ouvir isso, que Ele é um Deus perdoador, que Ele é um Deus amoroso. Ele remove de mim e de você as transgressões, Ele tira a acusação do pecado. Ele é longânimo e grande é a sua benignidade. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Senhor manifesta graça e poder naqueles que o temem. Ah, querida igreja, a graça do Senhor Jesus está neste ambiente, nos abraçando, nos abraçando, e o poder dela está nos transformando, nos reconectando com o Pai, porque um dia estávamos como destituídos, como aqueles que foram afastados da presença daquele que nos criou. Ele é o Deus que nos perdoa. Queridos, Deus não guarda rancor. Guarda isso, Deus não guarda rancor. Pelo contrário, Ele derrama sobre mim e sobre você perdão, favor imerecido. Este é um mês glorioso em que a graça do Senhor nos basta.
que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fragilidades. Por isso eu vejo no meio de nós a graça nos abraçando, o perdão nos alcançando e o poder nos capacitando a ser tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para cada um de nós. Jesus veio ao mundo pensando em mim e em você. Oh, Jesus, que coisa linda! Ele não veio aqui para crescer-se no meio dos homens, ele veio por amor, e isso é graça, por amor de mim, por amor de vós, ele veio à terra. O nosso Deus é um Deus grandioso, benignidade é o que ele é. Jesus, nós temos em Deus tudo. Jesus se compadece de você, queridos. Jesus se compadece de mim. Jesus se compadece de todos nós. Ele se interessa, ele se inclina para nos ouvir, ele para a multidão para saber quem o tocou. Ele é o Deus que decide visitar casas quando nós dizemos: preciso desesperadamente de um milagre, porque eu já fiz de tudo, eu preciso de ti. Ele é um Deus que se compadece das nossas dores, dos nossos sofrimentos, daquilo que tem nos afetado por tantas vezes, por inúmeras vezes nós passamos chorando. Ele é o Deus que pega nossas lágrimas, ele é o Deus que cessa o nosso sofrer, porque ele se compadece de nós como um pai amoroso que ele é. Deus, querida igreja, nós temos um Deus que vem, nós temos um Deus que vem ao nosso encontro quando nós o buscamos. Nós temos um Deus que se move, que desce dos céus e vem à terra para manifestar a glória poderosa do Espírito Santo. Queridos, Jesus está indo em encontro hoje dos caídos, dos fracos, dos sobrecarregados, dos cansados. O Senhor Jesus está indo em encontro de casas que estão em meio a tribulações. O Senhor Jesus está indo em encontro de pessoas enfermas para mudar a história delas. O Senhor Jesus está visitando hoje leitos de hospital para restaurar a saúde daquele que está um passo da morte ou já declarado como morto. O meu Deus ressuscita mortos, o meu Deus muda diagnósticos, o meu Deus é o Deus do impossível e ele está indo ao encontro desses agora. Jesus está visitando biqueiras hoje, Jesus está visitando aquele que passa por um período de vícios, de drogas, até mesmo de prostituição. O meu Deus está indo ao encontro do caído. Ora, labachora e canta labás. O meu Deus é o Deus do impossível. Jesus está tratando feridas. Queridos, Jesus está derramando hoje na igreja azeite e vinho. Oh, Senhor, que o azeite seja derramado sobre feridas. Senhor, que a alegria venha numa casa, numa família hoje, com testemunho de milagre. Haja poder no meio, até mesmo daqueles que não creem. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer, porque a tua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E hoje ela sai das Escrituras e invade lares dizendo: misericordioso e piedoso é o Senhor, benigno ele é, santo. Oi, ela é cheia, canta lá. O Deus Pai está curando almas. O Deus Pai está curando o físico. O Deus eterno está trazendo alegria em relacionamentos destruídos. Oh, Senhor. Queridos, se eu fosse você, eu receberia com muita intensidade o poder divino que está neste ambiente. Eu já recebi. Eu tenho recebido porções do Senhor. E eu vim neste culto hoje para receber virtude, para sair daqui transformada pela virtude, pelo amor, pela graça daquele que vem ao meu encontro, daquele que está neste ambiente. O amor nos encontrou.
Oh, aleluia. O amor nos encontrou. Ah, queridos, Jesus sabe lidar com as nossas dores. Alguns aqui sofrem dores físicas há muito tempo, e eu sei muito bem sobre isso. Mas tem outros que sofrem dores emocionais terríveis, terríveis. Muitos estão vivendo desesperados por dores. E queridos, eu não preciso citá-las aqui, porque o Deus de misericórdia se fez presente em todos os momentos das dores que vocês passaram. Mas hoje em especial, Ele está descendo com a presença do Espírito Santo para declarar sobre nós cura divina, cura divina, cura divina. O amor nos encontrou e esse amor nos transforma, e esse amor nos cura, e esse amor muda a realidade de todo um tempo, de toda uma história de sofrimento. O meu Deus queridos, o que Ele quer fazer com isso? Com uma história de cura? O que Ele quer fazer com pessoas que são curadas no físico, que são curadas nas emoções, queridos? Para você curar outros. A intenção de Deus é transformar você de dentro para fora, e a partir daí você se tornar um instrumento de cura para outros, dizendo: eu encontrei o Deus eterno e Ele mudou a minha história, a minha vida. Eu sou amado, por isso eu amo. Queridos, quando nós somos amados, nós amamos o outro. Quando nós somos perdoados, nós perdoamos os outros. Quando nós somos restaurados, nós somos instrumentos de restauração. Isso é tão lindo, isso é tão bonito de se ouvir, isso é tão glorioso. Jesus nos ensina como Ele é. Meu Deus, Ele é a cura e Ele nos ensina a curar. Ele é tudo em todos, Ele é a vida e nos ensina a declarar vida sobre os outros. Ele é a libertação e Ele nos ensina como libertar os outros. Ele nos ensina a ser como Ele é, amoroso, compassivo. Um Deus glorioso. Queridos, o meu desejo é que você receba óleo hoje. A minha intenção é que você receba óleo hoje. O que é isso? Poder restaurador do Espírito Santo. Que o óleo do Senhor restaure você nessa noite. Que o Espírito Santo, que é santo, santifique você por inteiro. Mude toda essa realidade. O meu desejo é que o óleo seja derramado desde o alto da cabeça à planta dos pés, trazendo uma nova vida, um novo tempo, uma nova identidade, um novo jeito de pensar, uma nova maneira de caminhar, uma nova forma de se tornar. Queridos, que o Espírito Santo, que é poderoso, tome você agora com o óleo, com o selo, com a graça, com a unção necessária, que o bálsamo toque a tua vida e a tua casa. Nós não podemos ficar inertes ao que Deus está fazendo. Ele é bom e compassivo. Que lindo saber isso. Misericordioso é o meu Deus. Misericordioso Ele é, um Deus de amor. Querido, receba alegria. Receba alegria, receba o vinho, receba a restituição, receba o poder de um Deus que é santo, receba a virtude, receba o amor do Pai. Querida igreja, adore ao Senhor como dependente. Como nós somos dependentes de Ti, Deus. Como nós somos dependentes de Ti. Não dá para ficar com a boca fechada diante daquele que é glorioso. A nossa boca canta: santo, glorioso, eterno, maravilhoso, justo, verdadeiro, fiel, Deus da paz, o Deus Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus da minha vida, o Senhor da minha salvação, o Deus libertador e restaurador. É tudo que eu possuo e que eu tenho.
sou totalmente dependente. A minha boca se enche de alegria de saber que Ele é minha força, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é o refúgio secreto nos dias mais temíveis da minha vida. Ele é a torre forte, Ele é o Deus invencível, inabalável, o Deus que é e que há de vir. Ele é tudo que eu preciso. Ele é o meu Deus, o meu bom pastor, o meu Senhor, o meu santo. Ah, Senhor Jesus, como somos felizes, como somos felizes. Eu quero te incentivar, queridos, a bendizer o nome do Senhor, como o salmista nos ensina. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Oh, Senhor, que a tua alma, que talvez saiu de casa entristecida, seja cheia de alegria, de vinho. Que a tua alma que saiu hoje, talvez da sua casa, sem expectativa nenhuma, seja lavada pelo óleo da unção e sendo transformada para viver as coisas grandes que só o Senhor Deus faz. Ele é compassivo, Ele conhece as suas dores. João capítulo 5, verso 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Queridos, era uma festa. Os judeus amam fazer festas para celebrar a religião. Vou ler novamente, João capítulo 5, verso 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, qual tem 5 alpendres, ou seja, 5 andares. Nestes jazia grande multidão de enfermos. Olha só, muita gente ficava ali enferma, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disseste-lhes: queres ficar são? Que pergunta! O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Oh, aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntando-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? Gente, ele não conhecia Jesus. Meu Deus, ele nem sabia quem que tinha curado ele. Verso 13, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Oh, glória! Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Aleluia! Glória a Deus! Palavra poderosa. Ah, Senhor, toca os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz.
Ah, Senhor, fala conosco por intermédio das Santas Escrituras, que essa palavra saia deste livro como logos, mas transforme em nosso interior, como um Espírito que fala a nossa alma e a todo o nosso ser. Fala conosco, Deus, mudando a história da nossa vida. Querida igreja, eu vejo aqui Jesus indo em direção a Jerusalém. Jerusalém era o ponto de encontro dos judeus, para que houvessem as festas judaicas. Havia um grande movimento neste dia, em que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. A cidade estava cheia, festiva, as pessoas estavam alegres, havia movimento na cidade, muita alegria, porque era o encontro dos religiosos. E quando havia encontro dos judeus, a cidade ficava alegre, a cidade mudava, ela ficava toda movimentada, havia sorrisos, havia grandes expectativas de uma festa que ocorreria em Jerusalém. Mas antes que Jesus viesse a celebrar as festas com os religiosos, ele decide ir a um lugar. Queridos, esse lugar não é um lugar considerado mais agradável ou mais festivo que houvesse em Jerusalém. Era um ambiente chamado Casa de Misericórdia. Betesda significa Casa de Misericórdia. Havia ali muita gente com problemas. Em meio às festividades e celebração dos judeus, dentro de um ambiente chamado Casa de Misericórdia, haviam muitos entristecidos, aborrecidos, sofrendo há muito tempo. Havia naquele ambiente pessoas com expectativa de milagres. Mas antes que Jesus viesse a pisar na festa de Jerusalém, ele desce a esse tanque, esse ambiente chamado Betesda. E ali havia 5 pavilhões, 5 andares, vamos falar assim na linguagem atual. Havia 5 andares, ao qual os tanques, eles recolhiam águas das chuvas, para que elas viessem a ser consumidas, para trazer água aos animais, para trazerem água para o próprio povo, para serem úteis. Aquelas águas eram acumuladas dentro daqueles tanques durante as chuvas, para que viessem a ser úteis. Só que no meio disso tudo, surgiu uma crença no meio do povo. E aquela crença é que o anjo vinha e movia a água, e quem caísse lá primeiro seria curado. E quem viesse a mergulhar naquelas águas, o primeiro que viesse a cair naquelas águas seria curado. Por isso o ambiente se tornou com uma multidão de pessoas doentes. Muitos doentes estavam ali. Nós lemos no texto: cegos, coxos, pessoas com enfermidades incuráveis. Quem ia para este ambiente eram pessoas com estado de situação incurável. A medicina não curava paralíticos. Haviam olhos mortos de pessoas cegas. Os cegos estavam com os olhos mortos, os coxos estavam com suas pernas mortas. Ou seja, era algo considerado incurável, não funciona mais. Essas pessoas, elas iam para aquele ambiente porque elas acreditavam nisso, e muito. Esse homem não tem o relato de que ele nasceu coxo, porque não fala de nascença. A Bíblia ela é muito fiel. Quando há alguém com algo de nascença, ela cita e ela é fiel e ela fala. Aqui não fala, provavelmente ele ficou paralítico. E olha, gente, acredito que nos primeiros anos, ele estava com muita esperança de que alguém colocasse ele no tanque. Eu acredito que nos primeiros anos de estar ali, na casa de misericórdia, ele seria curado algumas horas depois que ele estivesse, talvez.
Mas aqui eu vejo um homem há 38 anos padecendo de um sofrimento terrível. De um sofrimento terrível. Queridos, não vai achar que a maca dele cheirava bem, porque não cheira bem. 38 anos, você está deitado numa mesma cama. Não é gostoso você estar ali na dependência de alguém que vai te dar ao que comer, porque ele dependia dos outros para tudo. Um paralítico depende dos outros para tudo. E olha, não havia cadeira de rodas. Não havia maqueiros para carregar pessoas. Não existia isso. Este homem estava em um profundo sofrimento, no meio de uma multidão de pessoas também buscando milagres. Queridos, isso me deixou muito impactada, porque uma multidão de pessoas estava numa casa de misericórdia, com uma crença de que um anjo passava nas águas e quem caísse primeiro seria curado. Aquele tanque era tão profundo, que tinha que nadar quem caísse lá. Tinha que nadar quem caísse lá. Ele tinha fundura de piscina olímpica. Meu Deus! Era profundo demais o tanque. E muitos se jogavam lá, e a Bíblia não relata o que acontecia. Mas a crença era essa. Mas eu também não vou me firmar muito tempo nessa crença, porque isso não me diz respeito. Não vou falar sobre isso, mas vou falar de algo incrível que está acontecendo aqui. Havia naquele ambiente pessoas sem esperança. Havia ali um homem que a esperança dele já tinha acabado há muito tempo. Porque 38 anos não são 38 segundos. 38 anos, eu já passei por ele. É muito tempo. Não é de se assustar, mas é de pensar que a esperança já estava findando. Ele já não esperava mais milagre. O coração dele estava tão paralisado quanto as suas pernas. A mente dele estava tão paralisada quanto as suas pernas. Dentro daquele homem havia uma paralisia inteira. Ou seja, o corpo dele estava paralisado. A alma dele estava paralisada. E o espírito dele também estava paralisado. O ser inteiro daquele homem estava em paralisia. É difícil quando a gente pensa dessa maneira, porque 38 anos é muito tempo de sofrimento. Ah, mas eu louvo a Jesus, porque antes que ele entrasse numa festa religiosa, ele toma a decisão de ir até o tanque. Ele toma a decisão de ir no meio dos doentes e mostrar para nós, para mim e para você, que o que ele prioriza é as dores e os sofrimentos. Ah, Jesus não prioriza a festa, Ele não prioriza as coisas incríveis que a religião pode fazer, mas Ele prioriza os doentes, os que sofrem. Jesus trocou a festa por um lugar de sofrimento. Queridos, isso aqui é lindo demais. Jesus se importa com os que sofrem. Jesus se compadece dos que sofrem. E de repente, chama a atenção no meio de um tanto de doente, porque a Bíblia está bem clara, era uma multidão, não era pouquinha gente. Era muita gente. Chama a atenção de Jesus um homem deitado numa maca. E queridos, o fato de este homem ter chamado a atenção de Jesus é que o encontro seria único. É que o encontro era com Ele. No entanto, que após o milagre acontecer, ele vai embora, porque a multidão estava demais. O encontro era com o paralítico. Jesus tinha algo com um homem que estava numa maca fedida, vamos ser bem sinceros. Em um estado lastimável de higiene. Em um homem que estava há 38 anos
esperando a morte. Ele estava esperando a morte. Por que ele esperava a morte? Porque ninguém punha ele no tanque. Porque ninguém. O cego não ia pôr ele no tanque. O outro coxo não ia pôr ele no tanque. Os que visitavam a casa de misericórdia não iria colocar ele quando o mover viesse, mover do anjo viesse. E aqui esse homem está numa situação de profunda dependência. De profunda dependência da bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Queridos, ele precisava de um milagre. Assim como a mulher hemorrágica, há 12 anos sangrando, ela precisava de um milagre e ela reagiu com fé. Esse homem precisava, mas ele tinha uma fé errada. Jairo reconhece que Jesus é o Salvador e é aquele que pode salvar a filha dele. Ele clama com tamanha força, ele grita: vai lá na minha casa, a minha filha está prestes a morrer. E ele se move em direção a Jesus com fé. Mas este homem aqui, havia paralisia espiritual nele. A crença dele estava errada. A fé dele estava errada. Totalmente errada. Ele esperava um milagre, sim. Ele acreditava que havia um milagre. Ele cria que ele poderia ser colocado nas águas e ele viesse a ser curado. A fé daquele homem estava desalinhada, estava confusa. Queridos, pessoas com estado de paralisia espiritual, elas ficam incrédulas. Mas incrédulas do quê? De Jesus Cristo. Havia no interior deste homem, no espírito deste homem, uma crença errada. Se alguém me jogar lá na hora que a água se mover e que o anjo vier, ele nunca viu o anjo. Ele nunca viu o anjo, mas ele cria, porque era uma crença que era anunciada em todos os lugares. Mas ele estava confuso. A fé dele estava desalinhada. Queridos, Jesus estava lá. Eu louvo a Deus, porque quando Jesus entra na história, as coisas mudam. Quando Jesus pisa nos ambientes, ele vai ao encontro daqueles que têm paralisia espiritual. Eu louvo a Deus porque Jesus decidiu vir aqui hoje, nessa casa de misericórdia, está visitando a minha vida e a sua vida, porque Ele é o Deus que tira a paralisia espiritual, até mesmo dos incrédulos. Oh, aleluia! Aleluia! Jesus visita o tanque de Betesda. Queridos, um homem em um estado de sofrimento prolongado. Eu não sei se você vê assim. Essa campanha é muito ligada, e isso tem falado muito sobre um sofrimento prolongado. A mulher hemorrágica tinha um sofrimento prolongado. O sofrimento de Jairo parecia ser gigantesco, por mais que fosse por algum tempo, mas foi um profundo sofrimento. E agora eu vejo um homem incapaz, com um profundo sofrimento, um sofrimento prolongado. Ele era incapaz de se levantar. Ele era incapaz de se ajudar. Ele precisava de ajuda. Totalmente dependente. Existia ali, queridos, não só uma paralisia nas pernas. Não era só uma paralisia nas pernas. A questão era muito além de uma paralisia física. E olha, no final dessa ministração, eu e os obreiros vamos estar aqui na frente. Se você tem algo no físico, nós vamos orar e Jesus vai curar. Se é algo na alma, o Senhor Jesus vai curar, porque eu creio num Deus de milagres. No final, nós vamos fazer esse apelo e você vai vir à frente e Jesus vai fazer as coisas mudarem. Uma condição de sofrimento há muito tempo. Foi o que mais me chamou a atenção nesse texto, uma condição de sofrimento há muito tempo. A questão é,
ele não conseguia sair do lugar. Eu não sei se você já viveu isso. Em alguma área da sua vida, em uma condição que você não consegue sair do lugar, você fica ali, parece que está ali, não muda, está do mesmo jeito. Ano após ano, a mesma história. Ano após ano, o mesmo jeito. Eu estou esperando, eu estou aguardando, eu estou aguardando, eu estou aguardando, eu estou aguardando. E aquilo vai tomando aquele homem. Um aguardar de muito tempo, a vida dele estava parada em um diagnóstico, incapaz de caminhar. Meu Deus, isso é muito sério. Pessoas que ouvem no seu interior, você é incapaz de caminhar. Você é incapaz de dar os seus próprios passos. Pessoas que, eu poderia dizer aqui, talvez dependentes emocionais. Outros dependentes de um emprego. Outros dependentes de alguém. Outros dependentes de religião. Pessoas incapazes de caminhar sozinhas. Pessoas com diagnósticos incapazes de andar. Talvez esse homem um dia tivesse andado, mas o fato aqui é que ele não estava andando. Não estava andando. E talvez esse homem não andasse até a sua morte. Mas Jesus decide visitar aquele ambiente terrível de uma multidão de doentes e chama a atenção de Jesus, este homem. Queridos, que eu e você venhamos a chamar a atenção de Jesus. Que eu e você que estamos nesse culto hoje, você que está na sua casa, na igreja online, o Espírito de Deus te alcance hoje com a graça do Senhor Jesus para mudar a realidade. Por algum motivo, esse homem estava estagnado. Ele entrou num estado de prostração. Alguma coisa aconteceu que ele ficou prostrado. Talvez você tenha entrado aqui dessa maneira, espiritualmente doente, as emoções doentes, o corpo físico doente. Mas eu louvo ao Deus Todo-Poderoso, que estar parado não é o fim das coisas. Estar paralisado não significa que a morte vai vir. Mas você entender que você é totalmente dependente de Deus. E que você veio nesta quinta-feira para dizer para Ele: Deus, eu dependo de um milagre vindo do Senhor. Eu dependo de um milagre que vem do Senhor. 38 anos numa mesma situação. De um mesmo modo, um homem com um problema sem solução. A medicina não tinha solução. A religião não tinha solução para ele. As crenças não tinham solução para ele. Dinheiro não tinha. A questão social dele não tinha solução. Não havia solução. Aí Jesus viu e se importou. Jesus se importou, aproximou e foi ao encontro dele. Agora começa a ministração. Jesus Cristo vem ao nosso encontro e fala assim: com amor eterno te amei. Queridos, Ele olha em nossos olhos e fala: com amor eterno eu te amo, por isso com benignidade te atraí. Oh, Jesus, que coisa linda. Jeremias 31, verso 3 fala sobre isso. Com amor eterno Ele me amou. Com amor eterno, Jesus entrou no tanque que estava um homem paralisado. Jesus entra em nossas vidas, muitas das vezes paralisada, para mudar a nossa história. Queridos, a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus. Isso é lindo. Se eu apenas tocar a orla dele, se eu apenas tocar a bainha da veste de Jesus, eu serei curada. E ela faz isso silenciosamente, sem que ninguém viesse a vê-la bem por detrás. Jairo,
Declara assim: ah, Senhor, eu preciso de um milagre. Mas de repente, no meio da caminhada, Jesus para tudo e diz: quem me tocou? O desespero vem naquele homem, e Jesus olha nos olhos dele e diz: não temas, e diz: não temas, eu estou com você. Ah, queridos, e agora eu vejo Jesus indo em direção a uma pessoa paralisada. Paralisada. Jesus move em direção a um homem. Move em direção a ele. Jesus Cristo está cheio de compaixão. É o que eu falei no início do culto. Jesus está cheio de compaixão. Jesus percebe uma vida estagnada e vai em direção. E eu não sei, queridos, todo o processo ali, mas olhando a história, vai me chamando a atenção. E quando Jesus olha, e pensa comigo, vamos imaginar a cena. Jesus andando no meio de um tanto de doente, alguém que está há 38 anos sem andar, sem se mover. E Jesus chega para ele e fala assim: eu vou fazer uma pergunta para aquele rapaz que está deitado ali. Perguntar para ele assim: você deseja ser curado? Gente, é óbvio que ele quer ser curado. Claro que ele quer ser curado. Só que ele não responde isso. Se ele tivesse respondido para Jesus: eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Ele não. Ele fala assim: ah, sabe o que é? É que ninguém me leva no tanque. Sabe o que é o problema? Eu não tenho como ir até lá. Eu estou paralisado. Ele inventa uma história. Na verdade, ele não está inventando. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Havia graça o suficiente para aquele homem naquele encontro, mas ele não vê o autor da graça, ele não vê o poder de Cristo. Os olhos dele não estão no autor e consumador da fé. Os olhos daquele homem não estão fixos no Salvador do mundo. Os olhos daquele homem estão em paralisia espiritual e ele não vê que Jesus está ali. Queridos, Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, meu Senhor. Mas Jesus entra aqui nessa história em misericórdia. Aquele homem podia ter sido curado de imediato, como a mulher hemorrágica. Ele poderia ter sido curado em um instante, se ele tivesse dito assim: eu preciso ser curado. Na verdade, ele não é curado de imediato. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, querida igreja, isso é muito sério. A misericórdia do Senhor o alcança. Havia nele uma vontade de ser curado, muito grande. Havia sim. Só que dentro do interior dele, faltava fé de ser curado. Mas fé na coisa certa. Havia uma fé errada aqui. A fé dele deveria ser assim: eu creio. Eu creio. A fé dele deveria mover no eu creio. E a disposição dele deveria ser: eu quero. Ou seja, a oração que ele deveria ter feito quando Jesus perguntou assim: você quer ser curado? Era: eu quero e eu creio. Eu creio e eu quero. Era para mover desse jeito. Só que ele não move nessa fé e nessa disposição. Este homem está ali totalmente paralisado. Não aconteceu um milagre imediato. Não aconteceu. Ele começa a trazer para Jesus uma fala, e essa fala é muito ruim. Está escrito assim, ó: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Meu Deus. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água se agita. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Verso 7 está falando isso. Queridos, esse homem está preso em pessoas. Esse homem está preso em crenças. Este homem está preso espiritualmente. Ah, mas o obreiro não ora por mim. Ah, mas a religião não me visita. Ah, mas o fulano não faz isso. Ele estava preso em seres humanos.
ele está diante da solução, com os olhos no problema. A solução é Cristo Jesus. A solução está diante dele. A solução é Jesus Cristo e ele olha para a paralisia. Queridos, nós não podemos ficar muito tempo presos nas nossas paralisias. Ele não olha para Cristo, ele olha para si mesmo. Ah, como é terrível isso. Como é terrível isso quando nós olhamos para dentro de nós e começamos a falar das nossas dores, crenças erradas que nós carregamos. Eu preciso ser ajudado. Ele olhava para ele e falava, eu preciso ser ajudado, eu não fico em pé. Eu sou a vítima, eu preciso de ajuda, ninguém vem me ajudar, eu não consigo andar sozinho. Eu até imagino ele falando assim, como vítima. Ele olha para si como vítima das pessoas. 38 anos, ninguém faz nada por mim. 38 anos eu estou aqui e ninguém olha para mim. Ele olha para dentro dele. Ele olha as suas pernas. Ele olha para as suas pernas, a sua própria fraqueza e incapacidade, querido. Quando nós olhamos as nossas fraquezas e incapacidades, nós não nos movemos por fé, mas por incredulidade. Esse homem não está movido por fé. Ele quer muito milagre, mas a fé dele está, no eu. A fé dele está assim, ninguém faz nada por mim. A fé dele está olhando a fraqueza dele, a incapacidade dele. E como isso é sério neste século. E como isso é destruidor para mim, para você como igreja do Senhor. Jesus Cristo está todos os dias olhando e vindo ao nosso encontro, e nós estamos, eu não sou capaz, ninguém faz nada por mim, eu não tenho como, alguém tem que fazer alguma coisa, sempre a culpa é do outro, das coisas. Olhamos as fraquezas e as incapacidades, ficamos paralisados espiritualmente, porque decidimos olhar para dentro de nós. Porque decidimos não crer que Jesus Cristo é capaz de mudar toda e qualquer situação. Os nossos olhos ficam presos ao humano, ao natural. Isso é muito sério. E Jesus está aqui. Ele olha para as suas limitações. O homem olha para as suas limitações. Jesus também olha para a sua limitação hoje. Queridos, como nós precisamos entender quem Deus é. Como nós, como igreja, precisamos receber a revelação do Cristo, aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que traz vida e vida em abundância, o Senhor dos exércitos, o Deus onipotente, onisciente, o Deus invencível, inabalável, aquele que é e que há de vir, que decidiu descer à terra, se tornar como homem, se fazer fraco por causa dos homens, subir à cruz do Calvário e declarar, está consumado. Não existe paralisia no meio daqueles que creem em mim. Não existe paralisia no espírito daqueles que confessam que eu sou o Senhor. Ora, labachore, canta labás. E Ele desceu à terra por meio do Espírito hoje. Oh, Senhor, Ele está chamando pessoas. Jesus está chamando pessoas. E olha, Ele não está indo contra você, porque Ele não é rancoroso. Ele é misericordioso. Ele move em direção àquele homem, porque Ele é misericordioso. Jesus Cristo é o milagre. Jesus Cristo é o milagre daquele homem. Mas ele está preso numa fraqueza humana. Ele está preso numa fragilidade, incapacidade humana. A frase dele é, ninguém me ajuda. Querido, ele tinha uma explicação para dar para Jesus. E sabe o que Jesus queria? A fé. Ele não queria que ele respondesse, eu estou aqui há 38 anos,
estou sofrendo, a minha vida está difícil. Ele não queria ouvir isso. Jesus queria ouvir assim: eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. Ele precisava ouvir daquele homem uma voz interior chamada fé, esperança. Mas não havia esperança nele mais. Não havia esperança nele mais. Queridos, não é sobre a sua fraqueza, é sobre o poder que se manifesta na sua vida. A tua graça me basta, Senhor. E é na minha fraqueza que se aperfeiçoa o seu poder. Isso é glorioso, isto é glorioso. O coração deste homem está cheio de frustração. Eu sei que Deus trouxe hoje nesse culto corações frustrados. Porque senão ele não tinha revelado essa palavra. A palavra dele é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E ela é capaz de separar juntas e medulas. Eu vejo a espada do evangelho tocando almas frustradas hoje. Este homem estava cheio de frustração. 38 anos de paralisia, não estava legal. 38 anos de pernas sem movimentos, não estava legal. A frustração tomou aquele interior. Tomou aquele interior a vida inteira. Ele está ali. O pensamento dele a vida inteira: eu estou aqui tentando e não consigo. Eu não consigo. Pessoas que estão frustradas pensando: eu não consigo sair desse pecado, eu não consigo sair desse jeito de viver, eu não consigo sair das drogas, eu não consigo sair da bebedice, eu não consigo sair do estado conjugal que eu estou, eu não consigo sair do roubo, do crime, eu não consigo sair das coisas. Ele está um homem extremamente frustrado. Extremamente frustrado. É possível, queridos, eu e você estarmos diante da situação todos os dias, da solução, perdão. É possível nós estarmos diante da solução todos os dias. Mas se nós não tivermos o foco na solução, os nossos olhos vão ficar nos problemas. Por isso ficamos tanto tempo paralisados. Por isso ficamos tanto tempo presos em pecados repetitivos. Mas como assim? Por que você ia falar: eu sou fraco para isso? Eu tenho fraqueza na sexualidade, eu tenho fraqueza com o dinheiro, eu tenho fraqueza com os vícios, eu tenho fraqueza. E a gente olha as paralisias. É possível que nós venhamos a estar diante da solução, mas com os olhos no problema. Essa é a primeira coisa que eu vejo nesse texto. Pessoas com a solução diante delas, mas com os olhos nos problemas. Segunda coisa que eu vejo: você precisa crer certo para viver corretamente. Como assim, pastora? Ele estava aprisionado em uma crença errada, queridos. E como isso é escravizador. É como se a mente viesse a se tornar uma prisão. Uma crença errada que você carrega deixa a sua mente escrava, presa, aprisionada, com paralisias, com pesos no caminhar. Crenças erradas nos deixam paralisados. E olha, não é fácil você andar com um peso nos seus pés. Muitos não conseguem sair do lugar, outros até tentam. Arrasta, mas não saem da mesma posição. O que precisa acontecer com este homem é aquelas crenças serem modificadas. Na mente dele, o anjo ia resolver tudo. Queridos, anjos não resolvem coisas se não for ordenado pelo Senhor. Anjos são mensageiros. Anjos são mensageiros. Eles recebem ordens do Criador. A crença que aquele homem carregava era que o anjo ia trazer solução. Queridos, não era o anjo, também não eram os homens. A solução era estar com Jesus, com o Senhor.
A solução do milagre está em Cristo. Ele tinha fé, mas cria na coisa errada. Ele tinha fé, mas ele cria no quê? No anjo. Ele tinha fé, mas ele acreditava nos homens. Se alguém me levar. Se os ministros, intercessores da igreja orarem por mim. Queridos. Se o pastor viesse me visitar. Queridos, tome cuidado com essas crenças. Se alguém me ajudasse, era a crença que ele carregava. No caso, não tinha ninguém para ajudar ele, é visível no texto, ele mesmo fala. Ele mesmo fala, ninguém vem me ajudar. Ele está frustrado com o quê? Com a religião. Ele está frustrado com os homens. Ele está frustrado com os relacionamentos. Aquele homem trazia em si tamanha frustração, grande frustração. O homem doente não estava somente doente nas pernas, mas no espírito. Por quê? Por que ele estava doente no espírito, pastora? Ele não recorreu a Deus. Pessoas que não recorrem a Deus ficam doentes no espírito. Pessoas que não recorrem a Deus ficam doentes no espírito. Ele esperava um anjo. Ele esperava uma pessoa. Ele tinha dó de si mesmo. Ele amava o seu próprio ego. Havia dentro dele uma idolatria humana. Ele acreditava que ele era um coitado, que ele era um ninguém. Ele tinha uma autopiedade, falando do jeito ao qual nós viemos a compreender. Ele tinha autopiedade, um sentimento que muitos carregam. Queridos, qual é o maior sentimento que esse homem carregava? O abandono. E como eu vejo pessoas hoje carregando em si este sentimento de abandono, de rejeição. Esse homem tinha em si um sentimento de abandono, um homem também doente emocional. O espírito não cria em Deus, doença espiritual. E agora a alma está adoecida, porque carrega em si um sentimento de abandono. E olha, sentimento de abandono traz muitas cadeias, prisões mentais terríveis, terríveis, de incapacidade, de autopiedade, de complexo de inferioridade, de paralisias, ao qual nós muitas das vezes ficamos. Este homem está em uma alma ressecada. O que é isso? Não era só uma perna ressecada, não era só um espírito ressecado, mas havia nele um espírito e uma alma definhando. Estava definhando em ausência de amor, em ausência de cuidado. E Jesus entra no ambiente e fala: eu vim para o abandonado, eu vim para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, entregue a mim o teu fardo, querido. Ele estava dizendo simplesmente assim: você quer ser curado? Entrega aí, eu estou vendo os sentimentos que você está carregando, eu estou vendo a sua alma, ela está ressecada, ela está definhando. Queridos, se fôssemos pensar na medicina, o abandono é um dos traumas crônicos considerados incuráveis. Considerados incuráveis, mas o autor da vida está aqui tocando paralíticos emocionais. Paralíticos por dentro e por fora. Queridos, tem paralisias que aqui no exterior ela está visível, mas fala de algo que está lá dentro. De algo que está lá dentro. Esse homem é visível, 38 anos, à espera de um milagre, com uma crença errada dentro de si. Ele não cria em Deus, ele cria no anjo. Ele não cria em Deus, ele cria em homens. Isso é paralisia espiritual.
E agora ele está paralisado emocionalmente porque ele prefere ficar ali pensando na rejeição, no abandono. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Essa família me odeia, os meus parentes me deixaram, me abandonaram. O meu marido faz isso, o meu filho faz aquilo outro. Ah, o meu pai fez isso comigo. Ficam paralisados no abandono, totalmente secos. Uma alma sem alegria, uma alma sem unção do Espírito. Mas eu acho lindo Jesus entra na cena. Ai, eu acho tão lindo isso. Jesus dá uma voz de comando quando aquele homem começa a falar a respeito de que ninguém o ajuda. A voz de comando de Jesus é: levanta-te, toma a tua cama e anda. Oh, aleluia! A voz do Altíssimo alcança a alma ressecada, o espírito ressecado, as pernas ressecadas. A voz do Todo-Poderoso diz: levanta-te. Oh, aleluia! A voz do Senhor está neste ambiente, dando comando. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Era necessário que aquele homem recebesse essa verdade, queridos. Existe uma verdade a nosso respeito. E ela é: nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos deixados à margem da sociedade. O nosso Deus é o Deus que anda conosco, que caminha conosco, que se compadece das nossas dores. E a palavra dele para nós hoje é: levante. Ah, querido, ele precisava crer. Ele precisava crer. E quando ele ouve aquela voz: ai meu Deus, ai Jesus, isso me deixa eufórica só de pensar. Eu ouvindo a voz de Jesus dizendo assim: levanta, por que você está chorando? Levanta, pega essa cama tua, que foi a tua prisão por tanto tempo, e sai andando. Eu vejo Jesus tocando almas, tocando a minha alma, tocando o meu espírito, tocando o meu interior, dizendo: ah, você estava paralisada no natural, porque você estava fora de ordem. Estou colocando ordem ao que estava desordenado. Eu vejo Jesus curando com a sua mão poderosa, mas também vejo ele curando com a sua voz de poder. A voz de Jesus muda cenários. A voz de Jesus entrando no interior do homem muda histórias. A voz de Deus, quando entra no nosso interior, muda realidades. E aquele homem precisava demonstrar que ele creu, uma disposição de se reerguer. Queridos, ele pega a maca e sai andando. Só que quando ele percebe, Jesus desapareceu. Ele não sabe quem curou ele. Aí de repente os religiosos vêm e falam assim: ei, não pode carregar a maca no sábado não. O que você está fazendo? Ele fala assim: não, aquele que me curou pediu para eu carregar a maca e sair andando. Eu estou andando. E gente, eu fiquei pensando: Jesus amado, ele não conhecia Jesus. Queridos, ele recebe o impacto da graça por misericórdia. Verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas culpas, condenações, medo, enfermidade. Isso é verdadeiro. Isso entrou no interior daquele homem por causa de uma voz de um Deus eterno que disse: levanta-te, soerga-te. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ai, queridos, aquilo entra nele como algo abundante. Ele é transformado, mas ele não sabe quem é Jesus. Só que eu louvo a Deus, porque a história não termina aí. E quando ele está lá no templo, porque esse homem, ele passa a frequentar o templo, Jesus, mais uma vez, eu louvo a Deus, porque ele não desiste de nós. Eu louvo a Deus, porque ele não desiste de nós, queridos. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste da sua família. Ele não desiste da sua história. Ele marca o encontro com o homem no templo. E o homem está lá no templo e Jesus encontra com ele. E esse encontro é muito profundo.
Este encontro já não é mais um encontro de milagres, mas um encontro de intimidade, de profundidade. Um encontro em que Jesus está dizendo: agora você está plenamente completo da minha graça. A minha graça te basta, querido. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vejo Jesus dizendo isso, mas agora, nesse encontro glorioso, em um outro ambiente, no ambiente templo, o homem encontra com Jesus com mais profundidade. Antes, ele falava errado porque ele cria errado. Quando nós falamos a respeito do nosso ego, é porque nós cremos que ele é capaz de fazer alguma coisa, o nosso ego. Quando nós falamos de que anjos são capazes de fazer algo por nós, é algo que nós carregamos. Então aqui, antes, no primeiro encontro, ele falava errado porque ele pensava errado. Havia um padrão de pensamento dentro do interior daquele homem. Jesus corrige no primeiro encontro a incredulidade dele. Ou seja, a fé dele agora está alinhada. A misericórdia de Deus vem ao nosso encontro e ele alinha a nossa fé. Jesus toca em corações incrédulos. Jesus toca em corações em profunda incredulidade para mudar a história. E agora ele conhece Jesus nesse segundo encontro dentro do templo com maior profundidade. E esse encontro muda totalmente a direção dele, porque a verdade agora direciona um caminho. A verdade foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele recebe a verdade do Evangelho. O que é? Verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si todas as coisas. Todo pecado, toda acusação, todo medo, todo engano, foi levado sobre ele. Mas neste encontro aqui, dentro do templo, Jesus não só revela a verdade, mas o caminho. E qual era o caminho? Não volte para onde eu te tirei. Não volte para o lugar do erro. Não volte a pecar mais. Jesus sempre fazia isso. Era uma das falas mais comuns de Jesus quando ele realizava milagres, queridos. O milagre da misericórdia nos alcança e nós temos que ter a compreensão dessa verdade, sim, mas entender que existe um caminho. E qual é o caminho? Não voltar mais ao lugar da paralisia. Não voltar mais nas crenças erradas, não voltar mais no lugar onde nós passamos tanto tempo em profundo sofrimento. Jesus é poderoso para libertar todos nós do passado. Oh, glória! Jesus é poderoso para transformar a nossa história. Ele está caminhando conosco. Ele está caminhando conosco. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, é a nossa palavra profética do mês, está escrito: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! O poder é ativado pela fé em Cristo. Queridos, busque a presença. Busque profundidade. A misericórdia já nos alcançou. A misericórdia já nos alcançou. Agora nós precisamos buscar profundidade com o Espírito. Com o Espírito da verdade. Com o Espírito de poder. E olha, esse poder só vai se manifestar quando você entender o valor da graça. Este homem entendeu a graça abundante, abraçando ele. Ele sai dali: ok, entendi, a voz falou comigo, levanta. E nesse instante momento, ele recebe a misericórdia, mas a partir daí ele reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que ele não precisa voltar no passado. Eu não sei o que o passado trouxe para você. Eu não sei o que a história da tua vida trouxe. Mas se Jesus entrou em cena, as coisas estão sendo transformadas por Ele.
Ele tem sido a direção, Ele tem sido o caminho. Há poder de ressurreição em Cristo Jesus. E o poder da ressurreição está aqui. O poder da ressurreição está aqui. Jesus nos levanta para uma nova vida, queridos. Você veio neste culto hoje para receber uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, um novo começo, um novo discernir das coisas espirituais. Queridos, Ele está te enchendo de graça abundante. Aquilo que estava ressecado se tornou cheio por causa da presença, por causa do Espírito, por causa daquele que é santo. O homem curado não conhecia Jesus profundamente. Às vezes nós somos até curados. Muitas vezes temos experiências com Deus, marcantes na nossa vida. Ouvimos a voz, entendemos, ok. Aquele homem me tocou. Aquele homem fez algo diferente na minha vida. A voz dele mudou minha história, mas nós não nos aprofundamos. O que nós precisamos fazer na nossa caminhada de cristão? Não é só andar falando aí que Jesus fez algo, aquele que me curou, mas é ter encontros marcados com Ele, nos cultos. Aconteceu na vida daquele homem, no culto público, o maior milagre da vida dele. Qual que foi? Ser cheio do Espírito Santo. Houve um batismo na vida daquele homem, quando ele ouve Jesus dizendo, olha, não é para voltar lá atrás. Só volta atrás pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas sabem o caminho, a direção. Pessoas batizadas com o Espírito Santo, elas recebem poder para caminhar e olhar para frente, e manter os olhos fixos em Jesus. Ele está dizendo o seguinte: não entristeçai o Espírito Santo, voltando às práticas antigas que você tinha, ó paralítico. Se você voltar para lá, você vai se tornar aquilo que o nome que você carregava era, paralisia. O diagnóstico vai retornar, paralítico. Jesus está dizendo assim, receba a revelação de poder. Qual que é a revelação de poder? Sem mim nada podeis fazer. Sem a minha presença, nada você pode fazer. Seja cheio de mim. Jesus está dizendo, não olhe para trás, continue olhando para frente, prosseguindo, recebendo, vivendo. Eu vejo Jesus falar que, assim, esse encontro é melhor do que o primeiro. Porque o primeiro, eu verdadeiramente levei os meus pecados. Salvei você da condenação, do erro, do engano. Mas agora, eu estou tocando você com uma capacitação de não olhar para trás. Queridos, encontros profundos com Jesus está no meio dos santos. É no templo, é na comunhão com os irmãos que os dons são manifestos. Jesus mudou o meu viver. Era isso que o paralítico carregava. Jesus mudou o meu viver. Ele me libertou. Eu creio que Jesus está visitando essa igreja hoje com libertação. Eu creio que Jesus está aqui trazendo libertação, mas que o encontro profundo com o Espírito Santo aconteça também após a libertação. Após você ser liberto, após você ser restaurado, restituído, após você ser tocado pela voz, porque ele não ouve um toque na orla, não houve um toque na mão, houve uma voz que entrou no interior e disse, levanta-te. E disse aquele homem, levanta, pega a tua maca e anda. Queridos, Jesus está dizendo assim, ó, larga a maca, porque o passado não te pertence mais.
Passado não te pertence mais. Não volta lá atrás, não. Não faz isso, não. Quando você sair desse culto, não volte a praticar as práticas antigas, queridos. Não volte do lugar aonde Jesus te tirou. Não retorne o mesmo caminho errado que você já trilhou. Jesus está dizendo: continue olhando para mim. Continue crendo que eu sou capaz. Continue. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Querido, sai daqui hoje dizendo: Jesus me curou. Jesus me libertou. Jesus me trouxe vida e vida em abundância. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é tudo que eu tenho. Eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Que você se torne o testemunho de milagres. Queridos, ore hoje por algo novo. Ore por algo que você nunca viveu. As experiências passadas com Jesus são gloriosas, mas as novas são extraordinárias. São de mudança, são de transformação. A mudança, ela é real.